Nessas últimas semanas nós estamos falando justamente dessa temática, famílias de verdade entre conflitos, desafios e recomeços. E essa temática, ela é muito pertinente porque famílias de verdade vivem momentos de conflito, vivem momentos de desafios e têm o privilégio diante de Deus de viverem recomeços. Nosso Brasil, e não apenas o Brasil, mas até um conceito do mundo, tem lidado com uma palavrinha pequena, mas que tem gerado muitos problemas na nossa sociedade e até no mundo. Essa palavrinha que você deve estar acostumado a ouvir, especialmente nos jornais, nos telejornais, chamada narrativas. E muitos canais de imprensa têm então levantado essa questão do problema, do dilema das narrativas, especialmente para os canais de comunicação. Se você ouve bastante essa palavra narrativa e você não sabe muito bem ao que ela se refere, deixe-me rapidamente contextualizar que durante muito tempo a imprensa ela publica e ela faz então cobertura de eventos, daquilo que acontece, e então a imprensa notifica o fato, aquilo que realmente acontece. O problema das narrativas é que nos dias atuais, a quantidade de informação, a quantidade de informações que são produzidas em segundos, todo mundo postando na internet, todo mundo emitindo uma opinião, a informação de verdade, o fato, ficou bem escasso e surgiram então narrativas. Quando os telejornais levantam o dilema da imprensa nesse tempo atual, nos dias de hoje ficou difícil de compreender qual de fato é a verdade, aonde está a verdade. Antigamente você tinha, e aqueles que têm 30 anos a mais aqui, sabem que há algumas décadas atrás você tinha um jornal de telecomunicação que passava as informações do que acontecia no Brasil. Hoje em dia, você tem milhares de canais de comunicação e muitos deles informais. E é justamente aí onde surgem as narrativas. O dilema da imprensa atual é porque muitas vezes as pessoas estão noticiando coisas que na verdade não foi justamente o que aconteceu. É uma narrativa do fato, mas não é o fato. Esse problema é tão grande que alguns canais de comunicação relatam que hoje nós vivemos uma sociedade que tem dificuldade de acreditar em uma notícia. Porque aquela notícia pode não ser um fato, pode ser apenas uma narrativa. E só o que nós temos dentro do contexto da sociedade que nós vivemos é justamente narrativas. Milhares de informações, mas muitas vezes elas são totalmente desconectadas umas das outras. Bem, o que tudo isso, o que é que narrativa tem a ver com a mensagem ou o tema da mensagem que nós estamos tratando, que é justamente famílias de verdade. A primeira mensagem que nós falamos sobre esse tema foi uma mensagem em Gênesis capítulo 1 a 3, em que nós começamos a falar de alguns desafios que a família tem, que as famílias vivem. E um dos desafios, ou talvez o maior desafio, dificuldade que a família enfrentou e enfrenta é a perda da voz certa, a voz de Deus. E nós então estudamos os primeiros capítulos de Gênesis, mostrando que o grande problema foi justamente o ser humano, a família, perder a voz de Deus, deixar de ouvir a voz de Deus. Quando o ser humano perdeu o contato então com o seu Criador, ele deixou de ouvir a voz correta, a voz perfeita. E hoje nós vamos falar de um outro desafio. A partir da semana que vem, eu vou te convidar a olhar para algumas famílias na Bíblia e perceber como a gente pode lidar com os problemas das nossas famílias. Mas nessas duas mensagens que eu preguei na primeira vez e essa agora, eu quero te chamar a atenção para perceber o que é que está na base para toda família caminhar bem. O que é que está na base de toda dificuldade na família. Qual é a raiz de toda dificuldade na família? E uma das raízes da dificuldade na família é a perda da voz de Deus. Mas hoje,
eu queria falar que um dos grandes desafios para a vida do ser humano e para a vida familiar, não apenas para quem tem família, quem é casado, mas para todos nós, um dos grandes desafios é viver no meio de muitas vozes. Ou, se você preferir, viver no meio de muitas narrativas. Lembre-se, narrativas são informações, são falas que são ministradas, que são faladas, mas que elas não condizem com a verdade, ou com aquilo que é bom, ou com aquilo que é realmente honesto. Um dos grandes desafios para a família hoje, e para a vida humana hoje, é conseguir acertar, viver bem, quando ele tem ao seu redor milhares de vozes dizendo, faça isso, faça aquilo, não vá por aí, vá por ali, milhares de vozes. Então hoje não apenas nós perdemos a voz de Deus, distanciamos-nos dela, mas nós hoje estamos cercados por milhares de vozes que estão dizendo para a nossa vida, que estão dizendo para a nossa família qual o caminho. E o grande problema é que muitas dessas vozes, elas são totalmente distantes da voz de Deus. O risco de perder a voz e acreditar numa mentira e construir a sua vida e a sua família numa mentira, numa narrativa, é muito grande. Então hoje nós vamos fazer a reflexão pensando qual voz está formando sua vida e família. Eu queria te convidar nessa noite a fazer um exercício de reflexão. Todos nós que estamos no mundo, nós estamos ouvindo. Nós estamos guiando nossa vida por coisas que nós ouvimos. Todos nós, sem exceção. A questão não é se nós ouvimos e nós seguimos. A questão é quem ouvimos. Qual voz nós ouvimos e qual voz nos direciona para guiar a nossa vida e a vida da nossa família. E eu queria te convidar a refletir nessa noite em um texto que está lá no Novo Testamento, em 2 Timóteo capítulo 4. Se você tiver Bíblia, quero te convidar a abrir, senão você pode ouvir. 2 Timóteo capítulo 4. E enquanto você abre em 2 Timóteo capítulo 4, deixe-me lhe dizer que Paulo aqui, ele está escrevendo essa carta, especialmente para orientar um jovem que estava caminhando, que estava servindo a Deus no mundo e que precisava caminhar bem. Ele era um jovem pastor, ele precisava caminhar bem, ele precisava orientar outras pessoas. E aqui Paulo está escrevendo para ele, dizendo como ele deve caminhar, e especialmente Paulo vai dar aqui alguns alertas que ele deveria ter, a percepção que ele deveria ter do mundo ao seu redor. Enquanto a gente vai ler esse texto, eu queria te desafiar a entrar no texto e perceber alguns alertas que Paulo vai dar para a vida de Timóteo e que Deus está dando para a nossa vida hoje, como esses alertas de perigo, eles são tão atuais para a nossa vida hoje. 2 Timóteo capítulo 4 diz assim: eu lhes digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que foi confiado a você. Note que esse texto é um texto de alguém mais velho, Paulo, o grande apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo sobre como ele deve caminhar bem. E para ele caminhar bem, uma das coisas que Paulo faz é alertar
exortar Timóteo sobre cuidados que ele tem que ter em relação àqueles dias, ou os dias que viriam, os nossos dias hoje. E Paulo vai emitir pelo menos 4 alertas, que a gente pode muito bem dizer que são 4 alertas para famílias que vivem entre muitas vozes. Hoje, nós vivemos no período que nós temos maior contato à informação. Nunca vivemos, nunca existiu na humanidade um período que o ser humano ele tem mais contato com informação do que hoje. Com um clique, você pode começar agora a aprender a fazer qualquer coisa que você quiser. Nunca se viveu isso. Então nós temos muito contato com a informação. O grande problema é que informação nem sempre significa verdade e sabedoria de vida. Então Paulo vem dar esses alertas e eu queria caminhar contigo para perceber como nós precisamos estar alertas e com cuidado em relação à nossa caminhada. Primeiro alerta tem a ver com o coração marcado que não suporta a verdade. A gente está falando de viver num período de muita informação, mas de abandono da verdade, daquilo que é verdadeiro. Olha o que Paulo diz: pois virá o tempo, e aqui ele está falando do futuro, em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Note que o que a palavra de Deus está dizendo é que haveria um tempo em que as pessoas elas não escutariam o ensino verdadeiro. Interessante, porque o que Deus está dizendo aqui, por meio de Paulo, é que o mundo chegaria num período em que eles não dariam ouvidos, eles não escutariam aquilo que é verdadeiro, teriam uma repulsa à verdade. E aqui é muito interessante, porque quando nós olhamos para o nosso mundo hoje, nós percebemos que o nosso mundo ele passou por uma mudança. Nesse período que Paulo escreve, o conceito de verdade era crido, as pessoas acreditavam que existia uma verdade, que a verdade ela existia, ela era palpável, e que a gente poderia debater até chegar no ponto da verdade. Só que com o passar do tempo, chegamos nos dias de hoje, que a verdade nem sempre ela é reconhecida. Deixa eu dar um exemplo. Você já ouviu alguém dizer: não, essa é a sua opinião. Não, essa opinião é sua. Eu penso diferente. Nós nunca vivemos num período em que a palavra opinião e pensamento mais é mencionado, porque nós chegamos num período em que as pessoas, no geral, o mundo que nós vivemos, tem abandonado o conceito de verdade, consequentemente o ensino de uma verdade específica, para reconhecer que muitas das questões, elas não têm a ver com verdade, elas têm a ver com opinião. Você tem a sua? Eu tenho a minha, e mesmo que a sua opinião seja totalmente diferente da minha, nós dois estamos errados. Cada um tem a sua opinião. E esse conceito de que não existe uma verdade objetiva leva justamente ao abandono de toda a verdade, porque se eu falo uma coisa e você fala outra, e ambos estamos corretos, então a verdade não existe. A verdade ela é relativa. E isso foi fruto de um processo de mudança. Não sei quantos de vocês já ouviram essa frase de um homem chamado René Descartes, um filósofo francês, pai da modernidade. E é interessante porque René Descartes falou essa frase bem conhecida: penso, logo existo. E essa frase, o René Descartes ele é o pai do racionalismo, considerado o pai do racionalismo, daquilo que é racional. Porque no período de René Descartes, o que ele vem trazendo é, a verdade ela é definida pelo pensamento, pela racionalização. Então, se eu consigo provar que é verdade, então é verdade. Mas a prova da verdade, ou o que é verdadeiro, é definido pelo pensamento. É o pensamento que define o que é verdadeiro. Se eu consigo entender e eu consigo explicar,
então é verdade. Isso é interessante porque nos dias de hoje, nós não vivemos mais nesse período do racionalismo. Se a gente fosse, por exemplo, pegar um assunto como, por exemplo, as decisões que cada um de nós toma em relação aos filhos, em relação, por exemplo, à disciplina, que é um assunto bem debatido, inclusive. Dentro do conceito racional do René Descartes, se eu conseguir provar racionalmente que isso é bom, que isso faz bem, um cuidado, uma disciplina, uma orientação, uma educação para as crianças, então isso é verdadeiro, isso é bom, mas eu preciso provar racionalmente que isso é bom e verdadeiro. Note, a verdade nessa época, ela é definida pelo pensamento. Aí você tem, por exemplo, dentro do contexto de décadas atrás, que quando havia uma crise de identidade, alguém, por exemplo, que vivia uma crise de identidade em relação ao seu gênero, uma das buscas era tentar provar que a ciência mostrava, e nunca mostrou, que a pessoa já nascia daquela maneira, ou com aquela indução, ou com aquela tendência, aquela atitude. Então tentava se provar pela ciência que aquilo dali, a pessoa já nasceu com aquela inclinação para aquela atitude ou para aquele comportamento. O tempo mudou. Hoje, nós não mais consideramos, a nossa sociedade não mais considera o racional. Pelo contrário, a nossa sociedade hoje é totalmente aberta ao conceito de verdade. Recentemente, esse livro aqui vai falar muito sobre um termo, também talvez seja conhecido, chamado relativização. E o Carlos ele vai dizer que relativização é colocar o eu no centro como medida final de todas as coisas, onde o que é certo ou errado, verdadeiro ou falso, passa pelo filtro do que eu penso, sinto e desejo. Eu queria chamar a sua atenção para o fato de que relativização ou relatividade tem a ver com colocar o eu, a própria pessoa, no centro da escolha e da definição, em que a própria pessoa, o eu, é a medida. Note, no período de René Descartes, a gente provava uma verdade. Se eu quisesse definir uma verdade, eu teria que provar por meio do pensamento lógico. Eu teria que te convencer que aquilo ali é verdade. Eu teria que usar argumentos lógicos para provar que aquilo dali é verdade. Hoje não. O relativismo, ele coloca o eu no centro, de tal maneira que quem define não é mais o argumento. Quem define é eu mesmo. Eu não preciso de provas, eu mesmo defino, eu sou o centro e eu defino o que é certo, o que é correto, o que não é correto. Então aqui note uma grande mudança na nossa sociedade, em que nós não somos mais definidos, o conceito de verdade ele não é mais concreto. Agora na nossa sociedade o conceito de verdade ele é subjetivo, é a sua verdade e a minha verdade, e nós dois podemos conviver muito bem porque não existe uma verdade absoluta. Esse autor ele continua e ele diz o seguinte, ele diz: a relativização faz com que Deus seja mantido no discurso, mas não mais no centro. O centro é o eu e tudo é relativizado a partir daí. Deixa eu tentar ser mais claro e tentar talvez dar uma explicação e dessa mudança de épocas. No período da Bíblia, a verdade, o período que Jesus viveu aqui, a verdade existia, ela era percebida, e a verdade incluía o sobrenatural. Por exemplo, como é que você explica um milagre da multiplicação dos pães? O milagre da multiplicação dos pães, que Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, e ele multiplicou para mais de 5.000, não pode ser explicado
humanamente, pela lógica humana. Concorda comigo? Não tem como você explicar como 5 pães e 2 peixes alimentam 5.000 pessoas. Concorda? Não tem como explicar. É um milagre. Mas esse milagre aconteceu. Ele foi e é verdade. A verdade existe. E o sobrenatural existe. Na época de Jesus isso era muito crível. Na época de René Descartes, o meu entendimento é o seguinte: se eu não conseguir provar pelo pensamento que isso não aconteceu, se eu não conseguir provar pela lógica, então não foi verdade. Não é verdade. Na nossa época, não apenas o pensamento foi abandonado, mas todo tipo de razão foi abandonado, porque agora não importa se é verdade ou se eu consigo provar, o que importa é o que eu penso. E qual o grande problema disso? Do eu no centro. É que a verdade agora, na nossa sociedade, ela deixou de ser buscada como algo concreto, que existe, que eu preciso buscar, e ela se tornou algo que eu defino. Eu defino o que é verdadeiro. Eu defino o que é bom. Eu defino o que é legal, o que é correto, o que não é. E aqui note, Deus não é abandonado no discurso, porque a gente continua falando de Deus, a gente continua falando de que acredita em Deus, mas quem governa a vida, quem define como nós devemos viver, muitas vezes não é de fato a pessoa de Deus ou a verdade absoluta de Deus, mas o nosso próprio coração. Então, se a gente fosse colocar uma comparação entre a modernidade e o que a gente vive hoje de pós-modernidade, seria basicamente isso. Na modernidade, eu penso, é o que é dito, né? Eu penso, logo existo. Então, tudo é determinado por meio do pensamento. Já tenho aqui, obrigado. Tudo é determinado por meio do pensamento. Mas na pós-modernidade, tudo é determinado pelo que eu sinto. Então, eu sinto que isso é o certo a fazer, então eu faço. Eu sinto que isso é o melhor, então eu faço. E quando eu vou para a Bíblia, e a Bíblia diz que é para fazer de outra maneira, então aí eu começo a racionalizar e dizer, não, mas aí é um livro que foi escrito há muito tempo atrás, não, mas aí é a cultura, não, aí você tem que entender que naquela época era diferente, e a gente começa a racionalizar, porque no final das contas, a opinião que é verdadeira é a que eu sinto. E aqui note uma mudança grandiosa, que é da razão absoluta ao sentimento absoluto. Nós vivemos numa sociedade que hoje não é mais guiada pela verdade. Na verdade, nós vivemos numa sociedade que a maioria das pessoas que vivem no contexto da nossa sociedade talvez não estejam buscando a verdade. Elas estão buscando se sentir bem. E elas estão sendo guiadas pelos sentimentos, por aquilo que elas sentem. Nós nunca vivemos num período em que as emoções governam tanto a nossa vida. E talvez por isso também seja que nós vivemos num período de maior adoecimento mental. Porque nós abandonamos o conceito de verdade, a nossa sociedade abandonou o conceito de verdade e ela vive pelo que ela sente que deve fazer, sentimento. Então note que um dos alertas sobre os últimos tempos que Paulo alerta, Timóteo, tenha cuidado, porque nos últimos tempos eles não ouvirão ao ensino verdadeiro. O abandono, o coração que abandona a verdade é um dos corações que Paulo orienta e exorta Timóteo. Mas não apenas isso, um coração que seleciona o que ouve. Note, não é apenas uma questão de não ouvir a verdade, mas uma questão de selecionar o que ouve. Por que selecionar? Porque se você observar no texto, vai dizer que não escutariam ou não escutarão, mas não escutarão o ensino verdadeiro. Isso significa que as pessoas vão continuar ouvindo,
A grande questão é que elas não ouviriam um ensino verdadeiro. Gente, aqui o grande desafio da nossa época, e que essa época que Paulo se refere, não é que a gente parou de ouvir, a gente continua ouvindo. E a gente continua seguindo a voz que nos orienta. A grande questão é que a nossa sociedade não escuta o ensino verdadeiro, mas escuta os outros. Então, é um coração que seleciona o que ouve. E isso não se aplica apenas às questões triviais da vida, mas isso se aplica inclusive à vida cristã. Pense, por exemplo, na vida cristã, quantas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem discípulos de Jesus, mas elas selecionam o que obedece da Bíblia e o que não obedece. Então a Bíblia é um livro inteiro. A Bíblia é um livro inteiro. E ela é clara no que ela diz. Mas quantas e quantas vezes a gente não seleciona uma parte da Bíblia que a gente quer para nós e outras partes da Bíblia que a gente não quer para nós, a gente então relativiza. E isso é um grande desafio. Você já parou para pensar nisso? Que isso é um grande desafio. Já parou para pensar no nosso incômodo quando a gente vai, por exemplo, para alguns textos, como o texto que o pastor Marcelo pregou semana passada, que diz que a herança do Senhor são os filhos, feliz aqueles que têm muito filho. A gente quase quer arrancar esse texto da Bíblia, porque nós não estamos acreditando mais nesse negócio que ter muitos filhos é bom. Não é verdade? A gente diz que um é bom, no máximo 2. Então, quando a gente chega no Salmo 127, que diz que ter muitos filhos ou ter vários filhos é uma bênção, a gente diz, não tem como, aí era porque era naquela época. Então, a gente começa a selecionar o que a gente ouve. A gente começa a selecionar o que a gente segue. Não, eu quero ser parte da igreja, mas essa parte que diz na Bíblia que para ser igreja tem que se envolver, tem que ter comunhão, tem que partilhar a vida, tem que viver a contribuição integral da vida, não. Isso aí não. Eu sou um discípulo de Jesus, mas eu sou dessa maneira. E a gente começa a pegar a Bíblia e criar um cristianismo de retalhos, que a gente seleciona o que eu escuto. E essa é interessante porque essa é uma grande marca da nossa geração. É incrível como nós vivemos num período em que a maioria das pessoas tem muita empatia com o evangélico. E muitos até dizem, não, eu vou para a igreja, eu sou evangélico. É incrível como se tornar evangélico se tornou moda, mas de que maneira? Da maneira que Paulo está se referindo aqui. Eu escolho o que dá certo comigo, eu escolho o que eu gosto, e então eu seleciono, e então eu sou um discípulo de Jesus nessas categorias aqui, nesses moldes, selecionando o que eu escuto. Agostinho de Hipona, um pregador, nos traz uma lembrança bem interessante. Ele diz o seguinte: se você crê apenas naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas em si mesmo. Porque quando nós vivemos um cristianismo que a gente seleciona o que a gente crê, o que a gente acredita, a gente não está crendo na Bíblia, a gente está crendo em nós mesmos. E a gente está pegando da Bíblia como a gente pega de qualquer outro lugar e aplica a nossa vida. A gente está, na verdade, procurando dicas, né? Frases de efeito até na própria Bíblia que nos ajude a caminhar melhor. Então note, um dos alertas é um coração que rejeita a verdade. O segundo alerta é um coração que seleciona o que ouve. Gente, como discípulo de Jesus, a gente não pode escolher qual parte do ensino de Jesus a gente vai seguir e amar. A gente tem que se submeter a toda a verdade de Jesus e buscar viver toda a verdade de Jesus. Mas também tem um terceiro alerta, que é um coração que busca conforto e não transformação. Note que quando Paulo vai falar sobre isso, ele vai dizer, seguirão os seus próprios desejos. Porque seguir os próprios desejos é confortável. Imagina, você está com vontade de fazer o quê? Você faz, é legal. Você está com vontade de não fazer o quê? Não estou com vontade de fazer isso, então você não faz. É legal.
Então, quando o texto diz que seguirão os próprios desejos, é que nos últimos dias, e nós já vivemos os últimos dias, as pessoas seguirão os seus próprios desejos. Em outras palavras, elas buscarão mestres, mas note, elas buscarão mestres que agradam a seus ouvidos. Elas vão buscar pessoas que ajudem e digam a elas o que elas querem ouvir. E, gente, como a gente vive essa época, né? E note, esse assunto talvez seja um assunto meio que cabuloso, você está tratando num domingo à noite, talvez, mas note o perigo, porque todos nós estamos imergidos nisso. Toda vez que você abre o seu Instagram, as suas redes sociais, que você rola o feed, e você passa ali alguns segundos olhando algo, o algoritmo percebe o que você gosta, percebe o que você deseja. E o que é que ele vai fazer? Mandar o que você deseja. Quando você assiste um vídeo, você ri, você passou ali alguns segundos, e você rolou para cima, apareceu outro bem parecido, para você continuar rindo, para você continuar achando bom, porque o algoritmo vai dar o que você deseja, o que você se alegra, mesmo que isso não seja a verdade, mesmo que isso não seja o bom. E quanta gente não passa um tempão lá se alimentando do que deseja, mas da verdade, do que faz bem, do que tem proveito? Não. Então note, os últimos tempos é marcado por uma busca não de transformação, mas de conforto, porque transformação gera desconforto. Mas nos últimos dias, Paulo está dizendo, olha, eles vão seguir os seus próprios desejos, buscarão agradar mestres que falam coisas que agradam aos seus ouvidos. Eu lembro de uma vez aconselhando alguém a tomar uma decisão na sua vida em relação a algo que precisava ser feito, e a gente foi para a Bíblia, a gente mostrou na Escritura, olha, o caminho é esse é o caminho. E a pessoa então foi, saiu para pensar e tudo mais, depois de um tempo volta e diz, não, eu falei com um tal pastor, e o tal pastor disse que não, que o melhor mesmo era isso. Eu digo, mas me mostra na Bíblia, onde é que está esse conselho? Vamos para a Bíblia aqui de novo, me mostra aqui, onde é que está na Bíblia essa orientação para você seguir, onde é que Deus aprova isso? Porque note, se é a verdade, ela é boa. Se não é a verdade, você vai empregar a sua vida numa mentira. Isso vai ser terrível, isso vai ser frustrante. Então, vamos olhar na Bíblia e depois, então, de uma boa conversa, a frase é, não, realmente não está na Bíblia. Deus realmente não aprova. Mas, e aí onde entra o mais, que entra o abandono da verdade. Nos últimos dias, as pessoas não ouvirão a verdade. Elas vão selecionar o que ouve. Elas vão definir o que vale para elas e o que não vale para elas. E elas vão seguir o seu próprio coração, o desejo deles. E vão procurar mestre que diga para elas justamente o que elas querem ouvir. E é por isso que quando a gente vê uma comunidade, uma determinada igreja, que não tem compromisso com o Evangelho e que está cheio de pessoas, lembre-se sempre que a culpa não é apenas dos líderes. Os líderes têm uma culpa dobrada, mas as pessoas, muitas pessoas que estão ali, estão atrás dos seus próprios desejos. Elas estão ali porque aquilo dali agrada aos seus ouvidos. No final das contas, estão todos não em busca da verdade de Deus, mas de algo que simplesmente traga conforto. Não é assim? E nós vivemos numa sociedade que preza pelo conforto. Nós vivemos na época em que as pessoas mais tomam remédio para se sentir confortáveis. Nós não queremos passar por nenhuma dor, a gente já toma um remédio para melhorar nenhuma dor, nada, nenhuma dificuldade, nada. E essa prática nós levamos para a vida com Deus.
Vida com Deus que me causa dor? Não, isso aí não é vida com Deus que me causa dor. Mas note que quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz: Timóteo, não tenha medo de sofrer. Porque a melhor coisa é sofrer pelo que é certo e vale a pena. Porque o sofrimento não é em vão. E note que quem segue pelo caminho do conforto e não da transformação, vai ter um conforto momentâneo, mas depois vai pagar um alto preço. Eu sempre digo, paga antes ou paga depois. Só que para pagar depois sempre é mais caro. A vida com Cristo, a vida cristã não tem atalho. A vida com Jesus existe, a transformação exige um sacrifício. E sabe qual é o sacrifício? Negar a si mesmo. É não seguir os seus próprios desejos, mas buscar a vontade de Deus, buscar a verdade de Deus. Senhor, é essa a tua vontade para mim? É. Então me ajuda, Senhor, mesmo que eu não entenda. Mesmo que eu não entenda. Me ajuda porque é a verdade. Note, queridos, escolher seguir o coração, o conforto, em detrimento de ouvir a verdade de Deus e caminhar nela, custa um grande preço. Hoje nós vivemos numa cultura altamente sensível, que a gente não gosta, não faz. Inclusive a gente aplica isso inclusive aos nossos filhos, né? A gente precisa amar os filhos, mas nós vivemos numa cultura altamente sensível aos filhos. Nossos filhos não podem sentir nada, eles não podem sentir nenhum desconforto, nenhum mal-estar. Eu lembro de uma vez que a gente foi para um sítio, e chegando lá outras famílias foram também para esse sítio, a gente chegou lá para um momento de comunhão, e quando então uma família chegou e tinha um filhinho de 2 anos, o filhinho começou a chorar e disse: não gosto daqui, não gostei daqui, quero ir para casa. 2 anos. A família arrumou a bagagem e voltou para casa. Porque o filho não pode passar por nenhum tipo de desconforto. Mas o grande desafio é que a verdade de Deus, muitas vezes, ela nos coloca em desconforto. Jesus nos chama para nos tirar do nosso conforto, para nos levar para um lugar seguro. Às vezes o conforto que a gente quer não é segurança, mas o lugar que Jesus quer para nós é segurança. E Jesus quer nos levar para um lugar seguro, mas para nos levar para um lugar seguro, muitas e muitas vezes Jesus vai tirar o nosso conforto. O nosso conforto. Pense, por exemplo, em questões básicas. Estar aqui é um tipo de conforto que você perde, no sentido de que você poderia estar dormindo em casa. Ler a sua Bíblia com constância só acontece se você sair do seu conforto, se você se disciplinar. Investir na vida das pessoas só acontece se você sair do seu conforto. Contribuir para que a obra de Deus aconteça só acontece por meio quando a gente sai do nosso conforto. Enquanto a gente olhar para o nosso umbigo e para o nosso conforto, a gente não participa disso. Servir o próximo, chegar cedo, 4 horas da tarde, montar tudo isso, só acontece quando a gente sai do nosso conforto. A transformação acontece quando nós saímos do nosso conforto e damos ouvidos à verdade. Precisamos fugir de um coração que busca o conforto demasiado e não a transformação. E por fim, um coração que troca verdades por narrativa. Qual o grande problema? O grande problema de tudo isso, na verdade, Paulo vai dizer aqui, é que no final das contas as pessoas vão fugir da verdade, elas vão abrir mão do que é verdadeiro e elas vão correr atrás de mitos. Sabe o que é mitos? Narrativas. São tipos de ensino, mas que não é o ensino verdadeiro. É um manual, mas não é o manual original. E se não é original, vai ter problema, vai dar problema. E olha como Paulo diz isso: rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos.
Sabe qual é o grande problema das narrativas e dos mitos, da gente dar ouvido àquilo que não é verdade? É que a gente troca esses mitos pela verdade de Deus. A gente troca. Note, esse autor, citando ele ainda, ele vai dizer: o homem moderno acredita que precisa olhar para dentro para encontrar identidade e propósito. Essa é uma crise da nossa realidade hoje, da nossa geração hoje, porque no conceito moderno, quem é que define qual é a minha identidade, quem eu sou e qual é o meu propósito? Olha para os conceitos que têm surgido hoje. Quem é que define quem eu sou? Quem é que define qual é o meu gênero? Quem é que define como eu devo caminhar? A nossa sociedade hoje aponta para onde? Para dentro. Você define. Afinal de contas, a vida é sua. Meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minha verdade. É o que o mundo diz. Em outras palavras, o nosso mundo abandonou a verdade. E vive narrativas. E vive mentiras. E talvez isso explique por que tanto problema na família, tanto problema na vida, porque o homem moderno, ele deixou de ouvir Deus. E deixando de ouvir Deus, fragilidade, ansiedade, estabilidade, conflito. Interessante que das grandes questões que a gente vive hoje, isso aqui é para nós, gente. Porque na sua semana, no seu dia a dia, quem é que define como você vive? Quando você está diante de uma situação difícil para tomar, qual é a voz que você busca? Você pode estar dentro da igreja, mas durante a semana a voz que você escuta é a sua. Mesmo estando dentro da igreja. Você pode viver a sua vida inteira seguindo vozes que não é a voz verdadeira, que não é a voz de Deus. Antigamente havia muito essa ideia de que quando eu vou tomar uma decisão, eu vou passar um dia orando, eu vou orar, eu vou buscar a primeira direção de Deus, eu vou ler a Bíblia. Ainda algumas décadas atrás, o pastor trabalhava muito, porque as pessoas não iam tomar uma decisão. Isso tem um lado positivo e um lado negativo, mas tinha um lado positivo que as pessoas, normalmente quando elas tinham uma decisão complicada para tomar ou difícil, elas pediam uma orientação, um conselho do pastor, elas pediam uma orientação. O que é que a Bíblia diz sobre isso? A vontade de Deus era buscada. Hoje em dia não. Eu quero fazer isso, deixa eu pesquisar na internet. ChatGPT, o que é que você acha disso? Não, deixa eu olhar para o meu coach, o que é que o meu coach diz? Rapaz, eu estou com uma situação difícil, deixa eu marcar com o meu psicólogo. E a gente está escutando muitas vozes. O grande problema é que muitas vezes a maioria delas não é a voz de Deus. E depois a gente vive uma vida com muita luta, com muita dificuldade e fracasso. A gente não entende por que estamos vivendo aquela vida. Porque a gente está ouvindo muitas vozes, mas nós não estamos ouvindo e considerando a voz que mais importa, que é a voz de Deus. Isso tem a ver com toda a nossa vida, isso tem a ver com o nosso casamento. Quem é que guia o nosso casamento, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve? Quem é que guia a nossa educação de filhos? A gente vai falar sobre esses temas, mas antes da gente falar sobre esses temas, a gente precisa dar um passo atrás, e esse é o propósito dessa mensagem. Se você não sair daqui com mais nada, saia pelo menos com esse entendimento. Você precisa dar um passo atrás e reconhecer que você está ouvindo vozes que estão guiando a tua vida. A grande questão é qual é a voz? É a de Deus? Ou é a sua? Ou é da cultura? Ou é a do mundo? E a gente precisa comparar as vozes que a gente escuta. A gente não vai deixar de ouvir essas vozes. Essas vozes vão continuar ecoando. Mas se a gente não estiver firme na voz e na busca da voz de Deus, a gente tende muito a cair numa narrativa. Sabe aquela pessoa que recebe uma notícia no WhatsApp e de repente sai publicando? Um dia desse eu recebi uma no meu Instagram, no meu WhatsApp, dizendo que o mundo já tinha começado a acabar pelo outro lado do mundo, né? Pelo outro lado do país, né? Aí eu fui verificar a notícia
Ele diz, olha, isso aí não é verdade, aconteceu, na verdade foi assim, assim, assim que aconteceu. Mas antes de checar, a pessoa já tinha compartilhado, ela caiu numa narrativa, mas já estava divulgando como se fosse verdade. E assim muitas vezes somos nós. A gente sai vivendo e vivendo, mas se a gente não parar para buscar a orientação de Deus, a gente vai guiar a nossa vida, a gente vai guiar as decisões do nosso casamento, da nossa vida, pelas vozes, inclusive uma das mais perigosas, que é a nossa mesma, do nosso próprio coração. Olha, isso é tão comum. Uma vez eu estava aconselhando um casal, e o casal disse que foi se aconselhar com alguém, estava conversando, contexto de igreja, né? E a pessoa, não, eu estou com muita dificuldade, eu não estou mais sentindo nada pelo meu cônjuge, e eu acho que não dá mais para continuar, porque eu não sinto mais nada. A pessoa da igreja diz, realmente, se você não sente mais nada, não dá para continuar. Isso, e a pessoa então compartilhou isso então no aconselhamento. Eu digo, Jesus, meu Deus do céu, olha, um tolo, desculpa, mas um tolo pedindo conselho é um mais tolo ainda. Porque essa é a marca do nosso tempo, e eu estou dando esse exemplo para mostrar que estar dentro de igreja não te livra disso. Você pode estar dentro da igreja, ter 50 anos de crente e não escutar a voz de Deus, escutar só a sua voz e deixar que a sua voz guie o seu cristianismo. E hoje, a maioria das pessoas tem guiado as suas vidas pelos sentimentos. Eu estou com vontade, eu faço. Eu não estou com vontade, eu não faço. Eu estou com vontade, eu participo. Eu não estou com vontade, eu não participo. E a gente vive um cristianismo medíocre. Porque quando eu faço só o que eu quero... Gente, quem é pai aqui e mãe? Levanta a mão aí. Quem é pai e mãe? Vocês vão me ajudar agora. Gente, se você criar os seus filhos só fazendo o que eles querem, vai dar certo? Você não cria filho que preste fazendo só o que ele quer. Não existe filho de Deus maduro fazendo o que quer. A maturidade cristã, ela vem por fazer o que Deus quer, em buscar a verdade de Deus, mesmo que ela não seja a sua verdade. Eu lembro que quando eu era jovem, eu tinha muita dificuldade de ouvir pregações como essa, sobre família e como as que a gente vai usar. Primeiro, porque eu não era casado, eu era jovem. Segundo, que eu não era, a minha família não era cristã, não era evangélica, não era discípulo de Jesus. Então, muitas coisas que eu ouvia como ideal, não era o que eu tinha como real. Então eu tinha muita dificuldade de ouvir esse tipo de mensagem. Mas uma coisa Deus me ensinou, pode não ser a sua realidade, mas é a verdade. Você pode não viver isso hoje, mas a verdade é a verdade, mesmo que você não viva. E você deve reconhecer que a verdade existe. E você deve buscá-la. Então eu posso não mais viver o conceito que Deus pede para eu viver. Eu posso ter me quebrado no meio do tempo, eu posso ter dificuldade, mas a verdade existe, ela é objetiva, e eu preciso afirmar, e eu preciso buscá-la. Eu preciso buscá-la. Então aqui, caminhando para o que a gente poderia dizer de alerta, é que uma família que não suporta a verdade, que não ouve a verdade, que seleciona as partes que ouve, que busca conforto e não transformação, que troca verdades por nativas, gente, terá grandes problemas. Note que o começo da transformação da família começa a reconhecer isso aqui, ó. O problema de não ouvir a verdade, de selecionar o que ouve, de não buscar transformação e buscar conforto, e de trocar a verdade de Deus por narrativa, por opiniões. Por opiniões. Isso vai dar problema. Então, qual a solução? Qual é a solução para nós que estamos aqui, que vamos voltar para nossa casa hoje e que nós vamos passar a semana ouvindo milhares de vozes? Qual a solução para a nossa vida que vai voltar para a nossa casa, para o nosso trabalho, e que a gente vai continuar ouvindo vozes, ouvindo o que as pessoas dizem? Qual é a solução? A solução que Paulo diz para Timóteo é a mesma para nós. Se apegue à palavra de Deus. Se apegue à verdade de Deus.
Gente, a solução é um coração que se submete à verdade. E sabe onde é que a gente encontra a verdade? Na palavra de Deus. É aqui que está a verdade. Você e eu não precisamos ter medo de guiar a nossa vida por esse livro, porque esse livro é a palavra de Deus. Você e eu precisamos mergulhar nesse livro, porque esse livro é a verdade. Esse livro é totalmente a verdade de Deus, e a gente precisa mergulhar nele, porque se a gente guiar a nossa vida, a vida da nossa família, sobre esse livro, nós veremos transformação na nossa vida. É engraçado porque quando eu falo que eu ouvia mensagens sobre família, eu dizia, eu não vivo isso aí na minha casa, não sei nem como é que funciona, mas se um dia eu tiver uma família, eu quero viver isso aí. E o tempo passou, Deus foi gracioso comigo, eu tive o privilégio de conhecer a verdade, e à medida que a gente conhece a verdade, a gente é desafiado a viver a verdade. E aí Deus me desafiou a um namoro guiado pela verdade. Um noivado guiado pela, não perfeito, mas guiado pela verdade. E Deus me deu a graça de constituir um casamento guiado pela verdade. E hoje está tentando guiar os meus filhos guiado pela verdade. E hoje eu posso olhar para trás, não com soberba, mas dizer que como é bom edificar a vida sobre uma verdade. Mas nem sempre foi assim. Alguns já sabem aqui, porque eu já compartilhei, que quando, por exemplo, eu me casei, eu dizia que eu não queria ter filhos, porque filho era muito trabalho, melhor era a vida de solteiro, inclusive. E essa era a voz que eu escutava, e eu mesmo dentro da igreja muitas vezes ouvia essa voz, e era a definição, era a voz que guiava a minha vida. Depois de um tempo de maturidade, de ouvir Deus, é que Deus me repreendeu, dizer, esse seu conceito está errado, filhos são bênçãos. Filhos são bênçãos de Deus. E como foi bom ouvir a repreensão de Deus e Deus me fazer voltar à verdade. Gente, o único lugar seguro para a família, para a sua vida, para você guiar a sua vida familiar, o seu casamento, para você guiar suas decisões, mesmo se você for jovem, você está guiando a sua vida, os seus amigos não são a melhor referência. As mídias sociais não são a melhor referência, é a Bíblia. Quando a gente guia a nossa vida, o nosso coração pela palavra de Deus, a nossa vida encontra um lugar seguro. Existe a verdade, e se a gente guiar a nossa vida por ela, a nossa vida vai ficar segura. Esse texto é um texto que Paulo menciona para Timóteo. Olha o que ele diz, é 2 Timóteo 3, 16 e 17, a referência embaixo está errada, mas Paulo vai dizer, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Então olha o que a Bíblia faz, ela ensina, ela repreende, nos mostra onde a gente está errando, ela nos corrige e ela nos instrui no caminho correto. Tudo isso quem faz é a palavra de Deus. E note por que ela faz isso? Para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Tudo o que a gente precisa para viver uma vida boa e agradável diante de Deus está onde? Na Bíblia. Não são as nossas sensações que nos guiam de maneira correta. É a palavra de Deus, é a verdade de Deus que ensina, que repreende, que corrige. A nossa cultura não corrige, não repreende mais. Não é verdade? Qual é o amigo que você tem que chega para você e diz, olha cara, você está errando nisso aqui. Conselho, busque amigos que te encorajam, mas que te repreendem. Amigos que só batem nas costas e dizem, vai em frente. Se você está sentindo assim. Amigos que têm medo de perder você e não lhe repreende, que não lhe chama na responsabilidade, não são amigos, como diz minha mãe, são amigos da onça. Está nem aí para que você se perda. A palavra de Deus ela é totalmente diferente, ela nos repreende. Ela vai dizer, olha, você está errado nisso, você precisa caminhar assim. A fé madura, gente, ela não nasce pronta.
ela é formada ao longo da vida pela palavra. E o desafio de todo discípulo de Jesus é formar a sua vida pela palavra. Guie a sua vida pela palavra. E deixa eu dizer uma coisa para finalizar. A verdade é mais do que um ensino. A verdade é uma pessoa, lembra? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade. Então entenda que seguir a verdade é se submeter a uma pessoa. Não é se submeter a algumas regras. Às vezes as pessoas acham que submeter à verdade é submeter ao que a Bíblia diz. Não, é submeter ao senhorio de Jesus. Jesus é Senhor. O que Ele fala, a gente obedece porque Ele é Deus, Ele é a verdade. Seguir a verdade é seguir uma pessoa. É se submeter a Jesus. E esse é o convite de Jesus: venham a mim, se entreguem. Então você começa a ouvir a verdade e seguir a verdade quando você se submete a Jesus. Aqui, se a gente fosse comparar a espiritualidade centrada no eu dos nossos dias e a espiritualidade centrada em Deus, a diferença é essa aqui, ó. É que quando a espiritualidade ela é centrada no eu, Deus fala e eu filtro. Não, Deus, o Senhor está dizendo isso assim, mas cuidado com os seus mais. Não, Deus, o Senhor está dizendo isso, mas então, nesse momento de vida que eu estou, sabe, a gente racionaliza demais. Deus fala: ó, meu filho, você não precisa trabalhar para se matar. Não, Deus, eu sei que eu não preciso, o Senhor disse que eu tenho que ter um dia para descansar, mas meu filho, você precisa se envolver com vida de pessoas. Não, Deus, eu preciso mais. Você precisa cuidar dessa área do seu casamento. Deus, eu sei que eu preciso mais. E você vai racionalizando e o seu coração vai lhe enganando. Então a espiritualidade centrada no eu, Deus fala, eu filtro. Deus confronta, eu justifico. Não, Deus, é verdade, mas é por causa disso. Eu não faço isso por causa disso. Eu não consigo isso por conta disso. E a gente vai justificando. Como se Deus pedisse algo impossível. Deus corrige, eu ignoro. Deus molda, eu resisto. Mas a espiritualidade centrada em Deus, Deus fala, eu luto para obedecer. Deus confronta, eu me rendo. Deus corrige, eu retorno. Deus molda, eu amadureço. No final das contas, a questão não é se Deus fala, a questão é se a gente se rende. Se a gente se rende à voz dele. Querido, quando Jesus diz que veio ao mundo para nos salvar, e note o finalzinho aí, veio para salvar. Salvação não tem a ver com a eternidade apenas. A salvação tem a ver com a nossa vida hoje. Deus nos salvou. Se você já creu em Cristo, Deus nos salvou, Deus está nos salvando e Deus vai nos salvar. E parte da salvação de Jesus hoje é te livrar das vozes que só são narrativas e mentiras e tentar te manter na voz certa, que é a voz dele. Note, a gente vai passar e vai falar sobre vários temas aqui sobre família, mas no final das contas você vai escolher qual voz você vai tomar para si, para guiar a sua vida, para guiar a sua família. Então essa talvez seja a pergunta mais importante de toda a série. A pergunta mais importante é qual voz está formando sua vida e família hoje. É quais são as áreas da sua vida que estão talvez em crise e quem é que está moldando elas? Qual é a voz? É a voz de quem que está moldando? E talvez você tenha a coragem de identificar algumas áreas na sua vida que quem está moldando não é a voz de Deus e você dizer: Senhor, toma o teu lugar. Senhor, reina. Senhor, eu quero te escutar. Senhor, eu vou te buscar mais. Gente, Deus está falando conosco. Isso é tão bom, não é verdade? Deus está falando com você. E sabe por que Deus está falando com você? Porque Deus quer que a sua vida caminhe bem. Os planos dele para a sua vida são planos de bênção. Mas para os planos de Deus se concretizarem na sua vida, para você caminhar bem, você precisa ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Para refletir e praticar, reflita e identifique quais são as áreas de sua vida que você tem ajustado a verdade ao seu próprio coração.
Quais são as áreas da sua vida que Deus está falando e você está dizendo, mais? Não, Senhor, mais. Não, Senhor, mais. Quais são as áreas? Identifique, porque essas são as áreas de luta. Segundo, permita que a palavra de Deus revele e confronte, corrija você sem resistência. Aceite ser moldado, aceite ser corrigido. E por fim, entregue-se a Jesus totalmente, responda em obediência e desfrute da graça que transforma. Gente, a palavra de Deus, a graça de Deus transforma. A sua família está bem? Ela pode ficar muito melhor. A sua família não está bem, está com algumas áreas de crise. Deus pode restaurar. Você está bem na criação dos seus filhos? Deus pode fazer muito mais. Não está bem? Deus pode ajustar. Jovem, você está começando a caminhada, está com dúvida em relação à vida? Jesus pode caminhar contigo. A verdade dele orienta. Deus fala. E quando nós ouvimos, nós somos grandemente abençoados. Então, qual é o nosso desafio essa noite? Ouvir a verdade. Ela existe, ela é percebida e ela está a acesso de nós hoje, porque Deus está falando. E quando nós ouvimos, Ele faz grandes coisas.